A população, no geral, ela pode ter um comportamento de altas taxas de natalidade, de baixas taxas de natalidade. A população, ela pode ter uma série de características em termos da população, em termos de idade, ou a questão também de educação, renda, entre outras coisas. Na aula de hoje, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre as pirâmides etárias, tanto no Brasil quanto no mundo, e também dar uma olhada sobre a estrutura populacional brasileira e a sua construção de população. Vem aqui comigo. Primeiramente, para que a gente consiga começar a dialogar justamente sobre o assunto de população, a gente precisa se prender, olhar, analisar muito bem o assunto sobre pirâmide etária. Quando eu falo sobre pirâmide etária, primeiramente, pirâmide é nada mais, nada menos que uma forma geométrica. Essa forma geométrica, isso para a gente se torna um gráfico em formato de pirâmide. Esse gráfico em formato de pirâmides, eu quero que você entenda o seguinte: quando eu falo na minha Constituição, lateral é a quantidade. Então, a quantidade ou percentual de pessoas sendo analisadas por sexo. Então, do meu lado esquerdo, eu verei justamente a minha parte azul. Do meu lado direito, eu verei a parte rosa. Quanto maior o lado na horizontal, quer dizer que ali eu tenho uma maior quantidade de pessoas. Vamos pegar aqui nesse caso. Tá vendo que aqui embaixo eu tenho uma base muito larga? Então, nessa faixa aqui, eu tenho uma maior quantidade de pessoas. À medida que eu vou subindo, isso vai se afinando. Quer dizer que lá em cima eu terei daquele tipo de população uma menor quantidade de pessoas. Então, a barra lateral vai representar a quantidade, enquanto a barra vertical vai representar a idade. Como assim? Se eu estou falando de alguém que acabou de nascer, se essa pessoa acabou de nascer, ela vai estar aqui na base da pirâmide, lá embaixo. Ou seja, a reta graduada, essa reta vertical, vai marcar lá embaixo, justamente a população mais jovem. À medida em que a gente for subindo essa pirâmide, à medida que a gente for subindo essa reta vertical, a gente vai chegar nos mais idosos, ou seja, os mais jovens no começo e os mais idosos lá no finalzinho, lá em cima. Então, a reta na horizontal, ela vai graduar principalmente a quantidade, e a reta na vertical vai graduar em principalmente a perspectiva da idade. Assim, a gente já pode entender que a população mais jovem, nesse caso da pirâmide aqui, ela vai ser a maior percentual, a maior quantidade. Então aqui eu estou analisando o país onde eu tenho a maioria da minha população jovem. A maior parte da população jovem. Mas a quantidade de adultos já começa a diminuir em relação aos jovens. E a quantidade de idosos que estão lá no topo é bem menor do que a quantidade de adultos. Ou seja, aqui eu estou falando de um país com muitos jovens, uma menor quantidade de adultos e poucos idosos. Isso daí é uma pirâmide etária. Na sua parte horizontal mostra a quantidade, enquanto na parte vertical vai mostrar a idade, a análise por idade. E como eu disse, ela é diferenciada. Em um lado azul, onde eu terei a quantidade de homens, então aqui é a marca dos homens, enquanto do outro lado, no rosa, eu terei a marca das mulheres. A parte, ela também faz essa divisão. Então, vamos tentar entender aqui. Em 2021, atualmente, então a gente pode permear, dizer que o termo é atualmente no mundo, a maior parte da população é
adulta. Ou seja, se eu tivesse que fazer uma pirâmide etária, eu faria uma pirâmide etária onde a maior parte da população ela é de adultos. E é o caso dessa pirâmide etária aqui, ó. Vocês vão ver que a quantidade de jovens começa a se reduzir e esse meio, o corpo da pirâmide, começa a se encher. Por que isso? Primeiramente, eu terei a redução das taxas de natalidade. Ah, professor, mas por que está tendo a redução das taxas de natalidade? Tenta entender o seguinte aqui, ó. A partir do momento em que eu tenho planejamento familiar, à medida que eu também tenho os movimentos feministas, os movimentos de emancipação feminina, à medida também que eu tenho a difusão de contraceptivos, isso tudo vai favorecer uma menor quantidade de taxa de natalidade. Ou seja, uma menor quantidade de pessoas nascendo eu tenho por característica planejamento familiar, o alto custo do indivíduo, pensamentos mais hedonistas, as pessoas passando a olhar e pensar mais em si próprio, a característica também das emancipações, das lutas emancipacionistas femininas, tudo isso favorece uma forte redução das taxas de natalidade. Ao mesmo tempo, eu tenho uma menor quantidade de jovens, mas aos poucos eu aumento a quantidade de idosos. Por que essa grande quantidade de idosos? Primeiramente aqui, ó, eu tenho uma redução das taxas de mortalidade. Por quê? Primeiramente, eu vou ter o acesso amplo à medicina. O acesso à medicina é uma marca da redução da taxa de mortalidade. As pessoas vão tendo mais acesso à medicina e com isso elas vão morrendo menos. Ao mesmo tempo também eu posso ter a questão da oferta de alimentos cada vez mais favoráveis. Então, a oferta de alimentos é uma marca também muito clara, só deixa eu pegar aqui a tampinha da caneta, é uma marca muito clara justamente das reduções das taxas de mortalidade. Claro que também a estabilidade política favorece com que as pessoas tenham cada vez menos guerras, assim como também epidemias, e o controle justamente dessas pandemias, epidemias, acabam controlando a taxa de mortalidade. E eu tenho um aumento na quantidade de idosos, tá? Então, no mundo, a gente não tem uma maioria jovem, mas nós temos uma maioria adulta e começando a passar pelo chamado envelhecimento. Então, ano após ano, a gente vai começar a reduzir a quantidade de jovens, também reduzir a quantidade de adultos e aumentar a quantidade de idosos, tá? No mundo no geral. Uma característica no Brasil, sim, também temos que pensar como este processo acontece em terras brasileiras, em terras justamente do nosso querido, do nosso tão amado Brasil. No Brasil, se a gente fizer uma análise legal mesmo, nós vamos verificar uma coisa. Na década de 1970, nós tínhamos uma pirâmide etária igual ao caso que eu citei aqui no começo. Eu tinha uma população jovem muito grande, e a população adulta se reduzia e de idosos era quase inexistente. Isso daqui era a década de 70 no Brasil. Eu tinha uma elevada taxa de natalidade, uma grande quantidade de nascimento de jovens.
uma grande quantidade de nascimento de jovens justamente dentro desse espaço. E esses jovens, eles eram predominantes dentro da estrutura etária brasileira. Eu tinha uma quantidade de jovens impressionante para, de fato, a população no geral. Quero dar um destaque muito claro para vocês que isso em 2000 começa a mostrar uma alteração. Os jovens começam a se reduzir e aos poucos os adultos começam a cada vez crescer mais. Então, os jovens começam a reduzir e os adultos começam a crescer cada vez mais. Entende? E aí eu já vou ter uma marca de redução das taxas de natalidade e o aumento da quantidade de adultos e de idosos dentro do meu país aqui muito claramente. Então, em 2000, eu já começo a reduzir os jovens e eu começo a aumentar a quantidade de adultos. E aos poucos, os idosos também vão aumentando a sua parcela na população. Tranquilo? Se eu jogar para 2021, que é o vulgo hoje, eu terei o seguinte: uma forte redução da população jovem, porque a minha taxa de natalidade também se reduz ano após ano, predomínio de adultos, gravem isso. Hoje a maior parte da nossa população é de adultos. E aumento da idade ativa, da população em idade ativa. Professor, como assim população de idade ativa? Isso é muito importante para você entender o que é o tal do bônus demográfico. Amados, se eu tenho a maior parte da população de adultos, então eu tenho a maior parte da população daquela galera que pode trabalhar, que pode botar a mão no arado, que pode justamente correr atrás do seu. Então, essa minha população hoje brasileira é aquela que mais está preparada para trabalhar. Então, eu tenho uma quantidade considerável de pessoas que estão focadas na relação de trabalho, tá? Justamente aqui em 2021. E em 2050? 2050, aí é uma prospecção, uma projeção, melhor falando. A projeção é que a gente vai ter a menor proporção de jovens. E aos poucos, nós vamos também ter a redução dos adultos e o envelhecimento populacional. A gente vai ter passado pelo ápice populacional e agora a quantidade de idosos será cada vez maior no nosso país. Tranquilo? Então isso é uma marca muito clara do Brasil quando chegar aos anos de 2050. Então a gente vai ver que a gente sai da maioria jovem, passa pela maioria adulta para chegar à maioria idosa daqui a pouquinho. Tranquilo? Vem comigo aqui. Vamos fazer uma análise clara desse processo. Se a maioria hoje da minha população está em idade ativa, quer dizer que está em idade de poder trabalhar. Se está em idade de poder trabalhar, quer dizer que a maioria da minha população trabalha, ela gera mais impostos, paga mais impostos, logo é nesse momento que o Brasil mais vai arrecadar grana, dinheiro, money. Por quê, professor? Porque a gente está no chamado bônus demográfico. O bônus demográfico é o momento, o estágio em que o país tem a maior parte da sua população adulta e com isso eu vou ter uma maior quantidade de pessoas em idade ativa. O estímulo ao crescimento econômico e profissional do país, aumento do consumo, da produção, da arrecadação de impostos e menor gasto com jovens e idosos. Ou seja, é nesse momento que o Brasil gasta pouco com jovens e idosos e ganha mais dinheiro com adultos. Logo, vê se vocês entendem aqui, ó. A cada 100 habitantes,
69. 70 pessoas, basicamente, estão em idade ativa. Quer dizer que eu tenho 70 pessoas pagando e 30 pessoas recebendo. Como eu disse, lá na frente teremos uma maioria de idosos. Provavelmente essa chave vire e a gente, daqui a alguns anos, provavelmente 10 a 15 anos, já teremos cortado a ideia do bônus demográfico. Porque aí, aos poucos, esse número começa a se reduzir e a gente vai começar a aumentar a quantidade de pessoas que são idosos que vão depender da ajuda governamental. Logo, eu quero que vocês entendam o seguinte: esse bônus demográfico é um momento de amplo crescimento, ou também conhecido como janela demográfica. Porém, ela vai ter prazo para terminar. E esse prazo para o término dela será entre 10 a 15 anos. Na próxima década, a gente já vai começar a sentir os efeitos dessa redução da minha população mais adulta em relação de trabalho no geral. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido ponto a ponto do que eu falei até agora, porque agora a gente vai tentar entender a estrutura étnica do Brasil e a sua constituição no geral. Tenta entender aqui comigo uma coisa importantíssima, tá? Por favor. A estrutura étnica do Brasil, ou seja, a formação do nosso Brasil, da nossa população, ela tem uma marca muito clara. Primeiramente, eu tenho a presença de indígenas. Esses indígenas, antes da colonização, eles marcavam 5 milhões de pessoas no país. Aí, com a colonização, eu tenho extermínio dos indígenas, principalmente do litoral. Hoje, a maior parte dos indígenas estão no interior brasileiro. A gente pode até ver pela demarcação de terras indígenas aqui nesse mapa, mas a maioria está no interior brasileiro, dentro do interior brasileiro. Enquanto aqui, ó, no litoral, a grande parte dessas tribos indígenas foram dizimadas, tranquilo? E a Constituição prevê hoje a demarcação, a delimitação de terras indígenas. Se a gente parar e ver, nem todas as tribos e nem todas as terras já ainda foram demarcadas. E as demarcadas também sofrem com invasões, principalmente de garimpo, principalmente também do extrativismo, das suas formas mais predatórias. Isso daí gera uma série de conflitos, principalmente nessa área aqui, chamado Arco da Devastação. Quero dar um destaque para vocês para algumas áreas de intenso conflito. Então eu vou marcar aqui, ó, os intensos conflitos do campo, e dentro das demarcações das terras indígenas, eu vou marcar principalmente trechos de Rondônia. No Tocantins tem uma região chamada Bico do Papagaio, onde nós temos forte presença principalmente desses conflitos dentro dessa região, tranquilo? E aí, grande parte dessas terras, elas hoje estão buscando ser demarcadas, e também as que estão demarcadas buscando pela sua preservação, lutando pela sua preservação no geral. Agora, se eu já dei uma análise dos indígenas para vocês, e eu estou agora olhando a questão afrodescendente, eu quero que vocês entendam o seguinte: a população brasileira, no geral, ela é constituída por maioria branca. Porém, se eu juntar pardos e negros pretos, o termo preto ele é utilizado via IBGE, tá? Então, eu vou utilizar esse termo preto, porque o IBGE utiliza esse termo na sua contagem no censo demográfico.
Se eu juntar a população preta e parda, lembrando que tem vários dos pardos que na verdade são negros, mas não se consideram negros. Por isso, a luta para reconhecimento das peles, reconhecimentos étnicos do Brasil. Se eu juntar a população preta com a parda, eu teoricamente terei uma população maior do que a população branca. Então, a população preta e parda, ela é maior do que a população branca, tá? Porém, se eu analisar separadamente, a população branca é maior. Amarelo, nós temos 0,4% e indígenas 0,3%. Ou a população preta, 8,8%. Parda 45 e a branca 45,2. Lembrando que a preta e parda estão aumentando, não porque está aumentando a população negra, mas pelo fato do reconhecimento em se ver como negro frente à sociedade. E aí, esse é o ponto essencial. De fato, a questão dos afrodescendentes do país, eles sempre foram, no seu período já de fim do processo da escravidão, eles precisavam ser inseridos na sociedade. A gente fala de uma população marginalizada desde a sua constituição e chegada no Brasil, sempre foi marginalizada do setor educacional, econômico, mercado de trabalho, social, entre outros. Então, até hoje se faz necessário políticas para inserção da população negra dentro da sociedade brasileira. Porque por mais que eles fizessem parte disso, eles não eram vistos como seres humanos antes até da sua fundação de Constituição e Direitos Civis, a partir do fim da Lei Áurea. Então vocês têm que entender que eram populações que eram vistas como objetos de compra de fato. Então eu preciso romper isso com o dia a dia e por isso políticas afirmativas, como a política de cotas, como as políticas, por exemplo, de incentivos à cultura negra, a diversos aspectos de imagens negras de fato do país. A maior concentração de pretos e pardos está na região norte e nordeste do país, com destaque da Bahia, sendo a maior capital negra, né, fora de fato da África. Destaca-se para algumas desigualdades que a gente vai verificar. Eu vou colocar uma tabelinha para que vocês consigam enxergar ponto a ponto disso. Primeiramente, no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, os cargos de gerente, a maioria são brancos. A maioria são brancos, enquanto se eu analisar os cargos de baixa instrução e baixa remuneração, acabam sendo de maioria negros. Na distribuição de renda, quando eu vejo a população que vive abaixo dos $5, eu tenho 15% de brancos e mais que o dobro de negros. Então, a gente vai entender claramente que os negros, eles acabam, mesmo sendo a sua junção, não dá o dobro da população branca no aspecto geral, mas quando se fala em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, quase que o dobro em termos a sofrimento, né? Aqui também, eu tenho o dobro de brancos em cargos gerenciais do que a quantidade de negros e o dobro de negros sofrendo, pretos e pardos, sofrendo com uma distribuição de renda desigual. Por exemplo, na taxa de violência, para cada 100 mil, 34 são brancos, enquanto 98 são pretos ou pardos. Ou seja, isso mostra que claramente, quando se fala em termos negativos, em termos a medidas, indicadores negativos, os negros, eles acabam sofrendo o dobro em relação ao branco, na questão da desigualdade, na questão da morte. Em termos positivos, índices positivos, os brancos acabam tendo o dobro de privilégios em relação a negros. E isso daí acaba sendo notório até no nosso dia a dia, em que a gente vai vendo características do quanto essa concentração étnica, de privilégios étnicos, se faz dentro da sociedade brasileira. A maioria da população em extrema pobreza é de negros e pardos. Só para vocês terem noção, 73% de todos os pobres no Brasil são de pretos e
pardos. Então, a gente tem aí uma medida de basicamente 27% de brancos. Então, isso mostra sempre o indicador pior, sempre sendo mais presente para o negro. Em situação de instrução, sem instrução nenhuma, a população preta e parda, ela é o dobro da população branca, que não tem instrução. Com o ensino fundamental incompleto, pretos e pardos são maiores. Com o ensino fundamental completo, pretos e pardos, teoricamente, são maiores. Então, teoricamente, eu vou ter a maior presença de brancos em maior quantidade, principalmente em relação a pretos e pardos, no ensino médio e no ensino superior. Ou seja, basicamente, quando eu falo dos níveis de menores instruções, os negros eles têm predominância. E nos de maiores instruções, os brancos têm predominância. E o Estatuto da Igualdade Racial de 2010 prevê uma série de medidas, de políticas obrigatórias ao Estado para a elaboração de inserções aos negros na educação e no mercado de trabalho. Então, uma política de fato que tente de alguma forma melhorar a situação de negros e pardos no país para a sua melhor inclusão dentro do setor nacional. Galera, aula completinha para vocês para entender ponto a ponto do que a gente pôde abordar e falar aqui conjuntamente. Se liga! Se por acaso você quiser me dar uma moral, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e curta esse vídeo ao máximo, para dar aquela moralzinha mesmo para mim, que vai ser um amor, vai ser uma paixão. E por favor, se liga que tem exercícios aqui no link da bio, da descrição, para que você possa fazer o máximo de exercícios e aí você ir de fato para a sua prova, para o seu vestibular, cada vez mais preparado. Se liga que eu vou sair da frente para que você faça suas anotações. Galera, beijos e abraços. Estamos juntos e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.